Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite a todos, amados irmãos em Cristo. Eu retorno a essa casa com renovada alegria e agradeço a distinção do convite e desejo compartilhar com vocês, neste último domingo, o chamado Setembro Amarelo, uma reflexão sobre o título que eu coloquei: Acidente da razão, viver é a melhor opção. É uma combinação de duas pessoas extremamente importantes para a causa espírita. O compositor espírita e cantor Carlinhos Conceição e o jornalista André Trigueiro. Todos conhecem, ambos. Mas aí vai aparecer um personagem novo, que é o espírito Gabriel Martins, através da lavra mediúnica do Newton Stuck, da cidade de Neves Paulista, e que com essa obra chamada Acidente da Razão, trouxe para nós uma nova abordagem, uma nova reflexão sobre o assunto. Vocês sabem por que chama Setembro Amarelo? Conhecem a origem? Todos sabem? Não. Então, para os que não sabem, em 1994, numa pequena cidade dos Estados Unidos, o jovem Mike Evans, um garoto de 17, 18 anos, bom filho, bom amigo, caridoso, evangélico, participava ativamente das atividades de sua igreja, uma pessoa absolutamente tranquila e calma. Era o filho que todo pai e toda mãe gostaria de ter, era o amigo que todos gostariam de ter. Mas ele tinha uma paixão por carros. E ele gostava de recuperar carros velhos. Ele tinha uma grande habilidade. E um amigo dele o contrata, pergunta se ele gostaria de recuperar um Mustang 1967. O carro estava bastante acabado, muito enferrujado. Eu costumo dizer que se alguém sofresse uma batida do carro, não morreria da pancada, mas do tétano. Tanto era a ferrugem que tinha no carro. E Mike resolve, então, consertar o carro. E pede autorização para pintar o carro de amarelo. E o Mustang fica belíssimo. No dia que o dono do carro foi buscar o carro, Mike suicida-se. Deixa o mundo dos vivos para entrar no mundo dos espíritos, deixando uma cidade inteira absolutamente perplexa. Como um jovem consegue fazer isso? A cidade, comovida, fez o maior velório e o maior enterro que se teve notícia naquela região.
E houve um dado curioso, que os amigos de Mike levaram uma cesta de vime enorme, com 500 fitas amarelas, e em cada fita havia um cartão com uma mensagem que dizia: se precisar de ajuda, solicite. Pouco tempo depois, os pais de Mike começam uma cruzada na cidade, na região, de prevenção ao suicídio, que eu chamo deserção biológica, porque o termo é extremamente denso e carregado de simbolismos negativos. Sem contar as extravagâncias que nós já conhecemos de ortodoxias absolutamente inimagináveis, do tipo assim: eu não posso encomendar a alma de um suicida. A família de Mike inicia a cruzada e o movimento cresce tanto que a Organização Mundial de Saúde resolve estabelecer que o dia 10 de setembro, que foi o dia do suicídio de Mike, seria o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas essa prática só foi chegar no Brasil muitos anos depois. Em 2015, com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, começa então todo um trabalho voltado para a prevenção do suicídio, que tem subido assustadoramente entre jovens de 15 a 25 anos e na última estatística da Organização Mundial de Saúde, pessoas com mais de 70 anos suicidando-se numa taxa significativa em relação à população mundial. No mundo, ocorrem cerca de 800 mil suicídios por ano, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Isso dá 2.200 mortes por dia. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Mata mais que acidente de trânsito. Já é a segunda causa de morte. De cada 10 suicídios, 9 são evitáveis. E 33% dos casos deve-se à depressão, a doença do século. Temos tudo e não temos nada. Sempre falta algo ao ser humano. E quando ele não consegue, ele frustra-se, deprime-se. E o estado de depressão é o caminho mais curto para a deserção biológica provocada. Nós devemos refletir a diferença entre a depressão e o estado depressivo. O estado depressivo, todos nós passamos por ele. Você tem uma morte na família, um ente querido, um amigo querido. O luto é um estado depressivo. Nós ficamos assim por algum tempo, até que a compreensão, a resignação, a aceitação nos visite e nós possamos, então, dar seguimento à vida, lembrando com saudade, mas não mais sofrendo interiormente. A depressão, ao contrário, se o estado depressivo é temporário, a depressão é permanente. E no estado de depressão, o sujeito deprime-se cada dia mais e torna-se cada dia mais dependente das medicações extremamente violentas, popularmente conhecidas como tarja preta.
remédios controlados e que podem causar uma grande dependência naquele que faz uso, da mesma forma que drogas não ilícitas, como a cocaína, por exemplo, provoca o mesmo tipo de dependência. Quando se vê esses números, a gente fica assustado. E fica assustado porque ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso convívio familiar, pode existir alguém com a ideação suicida. E todos nós já experimentamos ela. Naqueles dias em que a gente fecha os olhos e diz assim: ah, meu Deus, eu acho que não está mais dando para mim. O senhor não acha que está na hora de me levar, não? Está tudo tão difícil. Porque a gente não deve pensar que a ideação suicida é somente quando eu penso em pegar o revólver ou veneno para fazer uso. Aliás, nós nos suicidamos todo dia um pouquinho, com os nossos excessos. Nós nos suicidamos com o nosso desamor, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa impaciência. Nós vamos deslustrando o nosso espírito cada dia e cada vez que a gente não consegue entender a vida. E quando a gente não consegue entender a vida, a gente diz que está com um problema. Porque problema é a incapacidade que nós temos de ver os fatos da vida. E tudo que acontece quando não acontece do jeito que nós queremos é um problema. Nós podemos nos aborrecer, nós podemos nos entristecer. A depender do fato e a depender de sua intensidade, nós podemos mergulhar num estado que nos levará fatalmente à depressão. Quando a gente pensa na letra da música Viver é a Melhor Opção, do Carlinhos Conceição, o texto de uma parte da música é simplesmente extraordinário. Ele diz assim: nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos, os mapas, a preparação. O que é que Carlinhos está falando para a gente? Que para a gente voltar na carne, tem toda uma história de planejamento lá em cima, planejamento reencarnatório, e que dá um trabalho miserável. E não é fácil. São muitas reuniões, são muitas conversas, até que a espiritualidade superior sobre as ordens de Jesus determine que o espírito voltará à carne. E aí, em que pese todo esse esforço, como diz o Carlinhos Conceição, arrogantemente a gente diz que não acredita nisso. A gente diz que não, isso não existe. E aí, quando eu não valorizo o planejamento para a minha volta à carne, por que é que eu vou valorizar a carne que eu estou? E aí ele diz: concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo. Que para muitas pessoas morrer é uma fatalidade. É uma coisa que ninguém quer. Tem alguém aqui que queira morrer? Pois é, mas não viemos ficar para a semente. Então tem uma péssima notícia: todos vamos morrer. Nós viemos com prazo de validade. Só que a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, era um caos no mundo. E mais. O corpo, que vai viver 90 anos, recebeu uma carga de fluido vital para 90 anos. Da mesma forma que você abastece o carro com a quantidade de combustível necessária para fazer um percurso e ainda ficar com uma sobra e não ter o desprazer de uma pane de combustível.
Então, foi planejado que eu tenho que viver 90 anos. Mas aos 60 anos eu resolvo acabar com a minha vida. E esse fluido que está acumulado vai para onde? E muitas vezes suicidas permanecem na Terra 30, 40, 50 anos, preso à materialidade da vida, simplesmente porque é um estoque de fluido. Ele acha que ainda está vivo. E essa é uma ilusão muito grande. E aí o Carlinhos diz, viver é a melhor opção, somos todos aprendizes. Aprendizes de quê? Da vida. Deus dá para a gente a reencarnação como um prêmio, uma oportunidade para que a gente melhore, porque se fosse uma existência única, nós estávamos todos literalmente condenados. Porque nós trazemos imperfeições e vivemos imperfeições. Perdemos tempo. E ele diz, não se turbe o vosso coração. A morte é um fenômeno natural de tudo que tem vida. Morre a árvore, morre o pássaro, morre o fruto. Aliás, se a semente não morresse, não haveria fruto. E ora, quando a gente desencarna, quando a gente morre, o que é que a gente está fazendo? Devolvendo para a natureza todos os átomos de carbono que a natureza deu para formar o corpo físico. E a gente devolve na Terra. E todo um ciclo vital é mantido graças a esses átomos de carbono que a gente devolve quando desencarna. E ele diz mais, amigo tenha fé, não se entregue não. Não se entregue a quê? Ao desespero, ao problema, à dificuldade de perdoar, à impaciência. Não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. O que nos separa do plano espiritual é uma cortina absolutamente tênue. Agora, a passagem mais rápida ou mais demorada depende de como a gente está aqui. Está muito presa à materialidade da vida, ainda é o meu carro, o meu notebook, o meu celular, a minha mulher, os meus filhos, a minha casa, o meu emprego. Eu ainda tenho posse de tudo? Vai ser difícil. Eu não gosto de emprestar nada, eu não gosto que nada que é meu quebre, porque tudo custou muito dinheiro, muito trabalho, foi um suor terrível que eu derramei para conquistar isso. Eu não posso perder. Mas vocês conhecem alguém que desencarne e leve os seus bens materiais? Não. Certa vez o nosso querido Divaldo estava fazendo uma palestra lá em Salvador, na Casa do Caminho, e a situação estava difícil na época, para a manutenção da obra. E ele tinha lido que um milionário americano tinha morrido e tinha mandado cavar na sua propriedade, na sua fazenda, uma cova que coubesse um carro que ele amava, porque ele queria ser enterrado no carro. E fizeram a cova para botar o Cadillac, que custava milhares de dólares. E ele foi enterrado no carro. E Divaldo estava bravo. Como é possível? O mundo com tantas necessidades, tanta gente passando fome, tantas obras assistenciais precisando de recursos, e uma criatura dessa se enterra com um Cadillac. E aí, em determinado momento da angústia dele, Joana de Ângeles intervém e diz, meu filho, fique tranquilo, porque aqui ele está andando a pé. Então não adiantou levar o Cadillac, que lá ele estava andando a pé. Então nós não vamos levar nada. Por isso a gente não pode se entregar a esta ilusão.
E ele diz mais: sei que sou imortal. Você sabe que é imortal? Acredita nisso? Acredita ou não? Acredita. Se é imortal, o espírito jamais perecerá. Se eu sou imortal, eu não tenho que pagar para ver. Tenho? Não preciso. Basta eu acreditar que sou imortal. E o preço desse engano é muito alto. Porque o nosso irmão que pratica a deserção biológica, quando ele chega do outro lado, a primeira sensação dele é de um profundo arrependimento, porque o problema que motivou a deserção continua com ele. Ele não se livrou do problema. Aí vem outras consequências que o fato vai gerar. Nós podemos ter uma deserção da vida biológica de dois formatos. Uma que é natural, espontânea, e que é decorrente, por exemplo, das doenças. É bem verdade que muitas doenças nós procuramos. O fumante procura o câncer de pulmão, o alcoólatra procura a cirrose hepática. Mas nós temos doenças autoimunes, que são produzidas pelo próprio organismo, que nós não conseguimos interferir sobre elas, e elas são capazes de levar alguém a óbito. Mas existe um outro tipo de deserção biológica que é provocada. E nós temos duas formas diferentes, dois mecanismos diferentes dessa provocação. Primeira é o acidente da razão. Você já tinha ouvido essa expressão? Não, né? Ninguém tinha ouvido. Por quê? Porque a grande obra de referência sobre o suicídio para nós no Brasil era Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Não é verdade? Só que uma obra belíssima, a Dona Ivone foi assim de uma categoria extraordinária quando psicografou a obra, trazida por um único espírito, Camilo Botelho. Um português rico, milionário, bonito, que de repente, na fase mais linda da sua vida, fica cego de ambas as vistas. E não suportando a cegueira por vaidade, suicida-se. Chega no plano espiritual, é levado a um lugar que depois foi chamado Vale dos Suicidas, e esse lugar não é físico, é um lugar de energia, é um lugar mental, e ele é então recebido pela equipe de quem? Maria. A madrinha, a patronessa de todos os suicidas. Por quê? Porque foi Maria quem cuidou de Judas durante 100 anos no plano espiritual. E já pouco antes de Judas se reabilitar, para depois voltar como Joana d'Arc, ele pergunta a Maria: Senhora, tanto tempo a senhora cuida de mim, nem minha mãe cuidaria com tanto zelo, carinho e amor como a senhora me cuida. A senhora poderia me dizer seu nome? Ela disse: meu filho, isso não fará nenhuma diferença. Não, mas me diga para que eu possa, pelo menos, vibrar na sua intenção, para que a senhora sempre permaneça com essa força e este amor de ajudar pessoas como eu. Me diga seu nome. E Maria, humildemente, diz para ele: eu sou Maria. Mas que Maria? A mãe de Jesus. A pergunta é: quem de nós cuidaria daquele que levou um filho nosso à morte? Quem de nós? Então, Maria, quando se torna a grande mãe dos que provocam a deserção biológica,
ela cria uma caravana de bons espíritos que passam a trabalhar incessantemente com ela e percorrem todos os cantos do mundo, recolhendo estas almas desiludidas que deixaram o corpo através do mecanismo da deserção biológica ou do suicídio. O acidente da razão é aquele tipo de deserção biológica que é provocado pela obsessão. E há muito pouco tempo, 2 anos, o Newton Stuck, da cidade de Neves Paulista, no estado de São Paulo, expositor espírita, médium, escritor espírita, que tem se notabilizado pelo recebimento de cartas consoladoras, vai estar no Canto da Paz em Xangrande agora, no mês de novembro, salvo o melhor juízo, já pela 2ª vez. Eu tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo na primeira, nos tornamos amigos. O Newton Stuck recebe o espírito de um jovem de 22 anos que morre depois de um acidente tenebroso de carro na estrada de Dracena, no estado de São Paulo, e depois de 13 dias de coma, vai a óbito e vai ao plano espiritual. Só que era um rapaz maravilhoso enquanto encarnado. E ao chegar no plano espiritual, é imediatamente requisitado por um espírito de envergadura moral, chamado Dimas, que é o grande responsável diretor pelo Lar de Jesus, um hospital criado por Bezerra de Menezes, a pedido de Maria, e que fica junto à colônia Fabiano de Cristo, cuja localização geográfica ou georreferenciada é mais ou menos sobre a cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Para este lar de Jesus são levados todas estas almas que desencarnam pela deserção biológica, seja ela voluntária pelas próprias mãos, seja ela pelo acidente da razão. O grande filósofo Emile Durkheim, ele diz uma frase muito singular. Ele diz que o indivíduo se mata para parar de sofrer, mas não para. Emile Durkheim, ele tem uma obra muito famosa. Ele nasceu na França em 1858 e morreu em 1917. Ele tem uma obra chamada Suicídio. E ele diz: a causa do suicídio quase sempre é de raiz social. A nossa dificuldade de aceitar o fato da vida, as cobranças. Eu conheço jovens que se suicidaram porque a pressão da família para ele passar no vestibular foi muito grande. Como ele não passou, ele não aguentou a vergonha e tirou a vida. Eu conheço moças, jovens mulheres, que praticaram suicídio, conheci os casos, porque estavam grávidas e não eram casadas. Mas também conheço alguns que deram cabo da vida porque não conseguiam deixar a droga, não conseguiam deixar o álcool. Há casos, registros de jovens cleptomaníacos que, não conseguindo superar a dificuldade, dão cabo da vida. E percebam que em todas essas circunstâncias, a raiz é social. Você imagina o que deve passar na cabeça de alguém que quer ter algo que ainda não pode, mas que precisa ter para concorrer com aqueles que têm, que são do seu grupo, da sua tribo. Que pode ser um celular, pode ser um relógio, um carro importado, uma posição social,
Mas ele não consegue ascender, não consegue ter o bem que tanto deseja. E aquilo começa a perturbá-lo. E ele começa, já que eu não consigo, então, para mim não tem mais nada. Quando tem tudo. Então o Emílio Durkheim diz com muita propriedade que o sujeito se mata para parar de sofrer, mas não para. Ele não era espírita, ele era apenas um filósofo. E ele diz, absorvido por valores como o consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não ser um perdedor, de ser melhor e de não falhar, o jovem acaba se afastando de si mesmo e da sua natureza. E aí ele se acha o patinho feio da história. E a gente sabe que hoje, nos grupos, há uma pressão interna muito grande pela manutenção do status que esse grupo deve ter. Os determinantes do suicídio são muito variados. Muito variados. Que começam desde pequenas inquietações mentais, passando por desesperanças, por tristezas, por desequilíbrios emocionais, delírios crônicos. Não tem coisa mais dolorosa do que alguém que precisa deixar o vício do alcoolismo e por não conseguir, por não ter forças suficientes, dá cabo da própria vida. A gente precisa entender que é um ato humano. Muitos dizem, é uma fraqueza. Mas humanamente falando, é uma coragem. Mas o estado de desespero é tão grande que ele dá o tiro na cabeça. Eu não sei se vocês souberam que há 3 semanas atrás aconteceu em Gravatá um fato sui generis. De manhã, lá pelas 9, 10 horas, alguém vem no carro de Recife em direção a Gravatá e quando entra no viaduto, a esposa do motorista percebe que tem um rapaz em cima da murada preparando-se para jogar-se. Ali já contabilizamos 17 ou 20 irmãos que atiraram-se dali. E aí ela ficou apavorada. E disse ao marido, aquele rapaz vai pular. E de repente o rapaz cai para trás, para a pista, como uma tábua. E cai desacordado. Parou este carro, outros carros pararam, chamaram o SAMU, chamaram a polícia. Os paramédicos, quando o recuperaram, fizeram ele recobrar os sentidos, já botando na maca onde eu estou. Quando ele abriu e viu o pessoal de branco, de máscara, de gol, estou no céu, né? Ou em outro lugar. Morri, não. Aí esse amigo, o que foi que houve? O médico perguntou para ele. Ele disse, olha, eu não sei, mas aquela senhora me empurrou com tanta força que eu caí. Sabe quem é a senhora? É a Nossa Senhora das Graças, que está do lado direito de onde ele ia se jogar, um pouquinho à frente, que Dona Madalena Medeiros mandou colocar lá. E que há pouco tempo um irmão, coitado, em desequilíbrio, tocou fogo nela. Estão lembrados disso? E aí, quando médicos, paramédicos e os curiosos que estavam lá olharam para as mãos dele, havia um terço. Ele estava rezando um terço. Dá filme, não dá? Dá novela. Isso é real. Muito real. O que acontece quando alguém que pratica a deserção biológica chega no plano espiritual? Arrependimento. Chora convulsivamente, às vezes por meses. Desesperado. Desesperado. Primeiro que o problema que o fez dar conta da vida, e vamos pensar pelas mãos voluntárias, a obsessão é outro caso,
faz com que ele veja a grande bobagem que fez. Segundo, porque está decepcionado. Descobre que é espírito e que é imortal e que a vida continua. Ele sofre mais ainda porque lá de cima, ou ainda preso aqui embaixo, ele consegue ver o mal que causou está causando à família e aos amigos. Como deve se comportar os pais de um jovem, os pais de Mike, como ficaram? Toda a vida, toda uma juventude, todo um caminho pela frente você interrompe bruscamente. Dificuldade em deixar o corpo físico. Por quê? Por causa do estoque do fluido vital. Tinha que viver 80 anos, aos 30 resolveu ir embora. Tem 50 anos de fluido aí. Está lá. E aí? Tem como tirar de um e passar para o outro? Como a gente tira a gasolina do carro e bota no outro? Não tem. E aí ele fica preso. E a gente que trabalha em mediúnica, atende irmãos, que já fazem um certo tempo que o corpo acabou-se, mas continua aqui, sentindo tudo. Sentindo tudo. E deixa no perispírito todas as impressões negativas que o ato acarreta. E mais. Voltará num corpo com uma dificuldade diretamente proporcional à forma que está no perispírito, que foi causada pelo ato insano. Os que dão tiro na cabeça, invariavelmente voltam com patologias neurológicas. São paralíticos cerebrais, vêm com síndrome de Down, desenvolvem uma série de doenças de natureza neurológica, exatamente porque deram um tiro na cabeça, fica no perispírito. E claro está, ele vai voltar dessa forma porque ele precisa resgatar. Não é? A lei não é de causa e efeito? Tem que resgatar. A maioria pede. Muito pouco é o número daqueles em que o estado que aquele corpo viverá é imposto. A maioria pede. Quem se enforca? Que é a descrição do capítulo 3 do Deserção, do Acidente da Razão, de um jovem Bruno, filho de família espírita e espírita. Enforca-se com o fio do computador. Mas aí, acidente da razão, obsessor. Voltam aqueles que suicidam-se por asfixia, com patologias pulmonares, e a maioria deles morre com enfisema pulmonar, mesmo não sendo fumante. Que é uma morte pavorosa, difícil, dolorosa, para quem passa e para quem assiste. O cometimento da deserção biológica através da asfixia deixa no perispírito marcas muito dolorosas. E que aquele corpo que recebe o espírito reencarnado seguramente vai passar por esse tipo de dificuldade. Nós temos um espírita, expositor, escritor, palestrante, chamado Jorge Hessen. Eu gosto muito das coisas que o Jorge escreve. Acho que ele faz uma análise dos fatos, principalmente do movimento espírita, com muita propriedade. E ele tem um artigo que está
publicado na Rede Espírita, Amigo Espírita, e ele diz assim: o suicida, além de sofrer no plano espiritual as dolorosas consequências do seu gesto extremo de revolta diante da vida, ainda renascerá com todas as sequelas físicas daí resultantes, aquilo que eu havia falado antes, e terá que arrostar novamente a mesma situação provacional, ou seja, a provação anterior vai voltar, que a sua flácida fé e distanciamento de Deus não lhe permitiram o êxito existencial. Ou seja, eu tenho uma dificuldade, não consigo conviver com essa dificuldade e resolvo dar cabo da vida. Motivo pelo qual eu dei, segue comigo. Tudo o que eu fiz durante o ato está impregnado. Eu voltarei com a mesma dificuldade, só que agora acrescida do ato insano. Nós não temos discernimento, às vezes, para perceber os sinais de Deus na nossa vida. Deus está dando sinal a todo instante, a todo segundo, e a gente não percebe. Todos nós trazemos potencialidades divinas. Disse Jesus certa vez aos discípulos: vós sois deuses e podeis muito mais do que eu. Claro que há uma relatividade nisso. Essas potencialidades estão em nós, naquele espírito que foi criado simples e ignorante, e que recebeu o livre-arbítrio para poder fazer a sua escalada evolutiva. Porque do átomo ao anjo há um percurso. Basta ler o Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, do Sebastião Salgado. As nossas potencialidades foram colocadas lá quando o Espírito foi feito. A lei de amor está esculpida em nós. Mas nós, ao longo das múltiplas existências, vamos colocando crostas pelo nosso materialismo exagerado, pela nossa prisão às paixões, aos vícios. E eu não estou falando aqui do vício da cocaína, eu estou falando de vícios simples, assim, tipo comer chocolate. Vício assim, tipo mentir. Vício tipo assim, ser fofoqueiro, falar da vida alheia. Vício assim como trair a confiança alheia. Não estou falando daqueles vícios espetaculares que dão manchete de jornal. Não. Estou falando do dia a dia, das coisinhas simples. Vício da impaciência. Você sempre foi impaciente, passou encarnações inteiras impaciente, fez muita gente sofrer com a sua impaciência, volta. Volta, decidido a desenvolver a paciência. Vai ficar do lado de alguém que vai lhe abusar a toda hora. Usar uma expressão bem do Nordeste. Vai comer o seu juízo. Às vezes é a esposa, o esposo, um filho, o chefe, o subordinado, o vizinho. Alguém até na casa espírita. É o aguilhão que fica, sabe, ali no seu calcanhar todo dia, que não larga do seu pé. Para você, para eu, para nós progredirmos. Porque se não fosse a imperfeição, se não fosse a obsessão, ela é santa e santificante. Nós temos que agradecer os nossos obsessores. Porque se eles não empurrarem, a gente não vai, porque a gente fica na zona do conforto, do comodismo. Acaba botando muito pouca força para andar. E uma boa tropeçada faz a gente acelerar o passo. Não é verdade?
O Hessen diz ainda, a rigor não existe pessoa fraca a ponto de não suportar um problema, porque julga que é superior às suas forças. Não. E eu concordo inteiramente com ele. Por quê? Ele diz, o que de fato ocorre é que essa criatura não sabe mobilizar ainda a sua força de vontade, a sua vontade própria, para enfrentar o desafio. E aí, então, vamos voltar a Mateus. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas a gente acha que a nossa dor é maior que a do outro. Que o nosso problema é maior que o do outro. E a gente às vezes diz, Senhor, por que eu? Um dia eu acho que uma voz tonitruante ainda responderá do céu, porque é preciso. E aí a carreira vai ser grande. Não é? Quando as coisas nos acontecem, não é assim que a gente reage? Poxa, mas justo eu não faço mal a ninguém. Sempre a primeira coisa que diz é essa, né? Mas a pergunta desde lá em cima é qual é o bem que você está fazendo. Porque o mal é obrigação ética e moral de todos nós. E o bem que nós estamos fazendo? Aí a gente lembra de Paulo. O mal que eu não desejo ainda mora em mim, o bem que eu preciso fazer eu não consigo. E eu estou dizendo isso porque ontem lá em Gravatá a palestra foi o bem e o mal, a origem do mal. Quando Jesus disse, o Pai não dá fardos mais pesados que os nossos ombros, ele estava mandando dizer, estava nos dando uma mensagem altamente esperançosa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim de quê? Da vida, da dificuldade, do desafio. Perseverança é um atributo daqueles que têm fé. E fé é o instrumento que mede a distância entre eu e Deus. E é inversamente proporcional. Quanto menor for a minha fé, maior é a minha distância de Deus. Quanto maior for a minha fé, menor é a minha distância de Deus. E quanto mais perto eu estiver de Deus, mais força eu tenho para enfrentar a dificuldade. Chico Xavier foi um espírito iluminadíssimo. Mas um sujeito que desde a tenridade até o dia da desencarnação, com 92 anos, foi só desafio. Fisicamente doente de tudo. Moralmente ofendido a todo instante. Espiritualmente assediado. Quando ele estava para morrer, já não estava quase se levantando da cama, muito cansado, Chico certa vez chamou por Emmanuel, disse, ô Emmanuel, eu já não consigo sair dessa cama, acho que já fiz muitas coisas, o centro está aí, eu já atendi milhares de pessoas, gostaria de fazê-lo, mas já não tenho mais condição praticamente de fazer nada, eu não consigo mais fazer nada. Você não acha que está na hora de eu ir? Aí Emmanuel diz para Chico, Chico, você ainda consegue rezar um Pai Nosso? Aí Chico acende os olhos, claro! Então ainda não está na hora de ir. Ainda não está na hora de ir. Portanto, nós não temos que antecipar, né, meu amigo? Eu tenho que ir, mas não estou com pressa. Nem preciso antecipar. Nem preciso antecipar. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos lembra uma coisa extremamente importante para que a gente possa atravessar a vida sem desespero. Ele diz que a vida na Terra foi dada como prova e expiação. Isto aqui não é uma colônia de férias.
Ninguém veio aqui para passear. Ninguém. Será que não existe um mundo que seja melhor? Sim, os mundos ditosos, que é para onde nós iremos, se fizermos bem o dever de casa. Mas como a gente tem milhares de encarnações para trás, a gente tem que andar um bocado. Porque vocês vão ver daqui a pouco, a gente ainda está na fase da sobrevivência. E para se candidatar a poder ir para um mundo desse, a gente tem que chegar na fase da convivência, que é uma distância muito grande. O mestre Lyonês diz mais na questão 945, que pensar do suicídio que tem por causa do desgosto da vida, foi a pergunta que ele fez. Responderam os espíritos, insensatos. Porque não trabalhavam. Se eles trabalhassem, a existência não seria uma carga, um peso. Não tem um ditado popular que diz que mente desocupada é oficina do diabo? Não é? Ocupe a sua mente. Vai estudar a doutrina espírita, mas vai colocar em prática. Para não virar sepulcro caiado. Mas estude efetivamente para compreender. Mas as pessoas dizem assim, Nelson, mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando emparedado, claro. Porque Jesus também disse, a quem muito for dado, muito será cobrado. Um espírito ignorante, cujo corpo suicida-se, muito provavelmente receberá a pena no tribunal da justiça divina. Mas usando uma figura do direito, haverá um atenuante, porque ele era ignorante. Daí que vem o acidente da razão. Diferente daquele que, conhecendo as leis de amor, a lei do amor, as leis divinas, comete o ato insano. Para ele, não haverá atenuante, haverá agravante. Por quê? Porque ele sabia que não podia fazer aquilo, mas fez. Você sabe que não pode mentir, mas mente. Você sabe que não pode trair, mas trai. Você sabe que não pode fofocar, mas fofoca. Você sabe que não deve ser impaciente, mas é. Você sabe que não deve ser melindroso, mas se melindra. Se a gente sabe e faz, é porque a gente quer fazer. É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. E a gente precisa entender isso. E aí aparece o livro, então, que deu nome à palestra, O Acidente da Razão, do Newton Stuck e do Gabriel. Em determinado momento, quando o Gabriel está conversando, logo que ele chega no plano espiritual, ele está conversando com Dimas, que é o diretor do Lar de Jesus, né? Esse hospital que recebe os irmãos que passaram por essa situação. Dimas diz para ele, diz assim, mas olha, quer dizer que a gente que se suicida, os que se suicidam, que estão aqui no hospital, ou que estão no vale, ou que estão em algum lugar desses aí perdido no plano espiritual, eles vão ser duramente penalizados? Claro que não. Claro que não. Não precisa fazer nada contra eles, porque o fato deles terem cometido suicídio já é o suficiente para que eles fiquem perturbados e muito. Mas aí Dimas diz a Gabriel, ora, esses fragilizados, esses feridos, porventura não são merecedores do perdão? Aí Dimas lembra a Gabriel o episódio de Madalena. Quando atira-se aos pés de Jesus, e os judeus, cada um com uma pedra na mão, Jesus olha para eles, olha, quem não tiver pecado, por favor, atire a primeira pedra. Jesus, por acaso, deu uma lição de moral em Madalena? Jesus brigou com Madalena? Não. Vá
e não peques mais. E se tornou a maior discípula de Jesus. Vá e não peques mais. E Jesus está dizendo a toda hora para a gente, quando a gente comete uma bobagem, vá e não peques mais. Mas a gente vai cometendo a bobagem. No livro, Dimas continua a dizer, o que determina o grau das nossas dívidas não são os atos que praticamos, mas a intenção que carregamos no coração. Às vezes nós queremos cometer um mal feito, e para que ninguém saiba, a gente olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para frente, olha para trás, olha para baixo, mas não olha para cima. Porque antes da gente fazer o mal feito, Deus já leu no coração da gente a intenção. E a gente, muitas vezes, ofende as pessoas e diz assim, não era minha intenção. Nossa, claro que era. Porque não passou pelo crivo da razão. Ficou no campo da emoção. O coração é a sede do amor. Então eu acho que eu estou certo quando eu digo que a gente tem que pensar com o coração. Porque se eu pensar com o cérebro, exclusivamente com ele, ficar racional demais, ao esquecer o coração, eu cometo a insanidade, eu faço a bobagem. Quando na realidade o que eu preciso é, se é um problema, entre aspas, eu preciso amorizar o problema. O que é amorizar um problema? Colocar amor sobre ele. A mesma coisa que você coloca um produto qualquer na carne para ela amaciar. Ao amorizar o problema, eu passo a vê-lo de uma outra forma. Vendo de uma outra forma, eu desperto potencialidades em mim, que até então, pela preocupação com o problema, não estavam despertas. A resignação, o perdão, o entendimento, tudo isso vai surgindo naturalmente. Mas quando eu sou racional demais, fez comigo? Quem tem com que me pagar nada me deve. Isso é uma sentença de morte. Não é? Quem tem com que me pagar nada me deve. Ou seja, a vingança está a caminho. Ele muito provavelmente deve usar como lema de vida o provérbio árabe que diz, senta-te à pedra e espera o cadáver do teu inimigo passar. É um provérbio árabe. Deus concede a todos nós o benefício da reencarnação para a gente melhorar. Melhorar. Emmanuel, num texto chamado Ante o Suicídio, ele dá a receita ideal para que a gente se afaste da ideação suicida. A ideação suicida consegue quando o problema te persegue e você não vê saída. Aí você começa a pensar, acho que eu não vou resolver isso não. Está difícil. No início a gente começa a fazer negociações com Deus. Começa a dar prazo. Como se Deus pudesse... Vai embora o problema desaparece. Não funciona dessa forma. Emmanuel diz que a melhor forma da gente prevenir, ou premunir, como ele diz, na Terra, contra o suicídio, é você se manter permanentemente trabalhando na causa de Jesus. Permanentemente. Isto independente de crença religiosa. Tanto faz ser evangélico, católico, umbandista, espírita. Trabalhar na causa de Jesus é trabalhar no seu evangelho. O código moral da nossa existência. Aos espíritas foi dado o privilégio do Consolador prometido, esclarecedor. E dentro dele, um manual de instrução que a gente devia usar, chamado Sermão da Montanha. Tem tudo ali para você viver bem.
Porque é o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte. Todas as consolações estão ali. E ele diz, Emmanuel, se você trabalha, se você confia, inevitavelmente você vai destruir a possibilidade de desertar da vida. Depois de ouvir essa explicação de Dimas, usando como recurso a frase de Emmanuel, o texto de Emmanuel anti-suicídio, aí Gabriel volta para casa, plano espiritual, né? Ele está desencarnado. Quando ele entra lá no quartinho dele, tem uma figura de Jesus linda num quadro, pendurado na parede. Aí ele olha e se sente muito tocado pelo que ele tinha visto naqueles primeiros dias no lar de Jesus. E ele então olha, fita Jesus e faz uma oração. Que é uma oração que nós devemos fazer todo dia, toda hora. Ele diz assim: peço-te, mestre, que me ajude a auxiliar de modo realmente eficiente. Às vezes a gente quer ajudar, mas não quer ajudar tanto. A gente faz mais o que o jovem diz de H, o politicamente correto, para ficar bem na fita. Mas na realidade, o que está no coração não é bem aquilo que a gente está fazendo. Então ele pede para que a gente ajude de modo eficiente. Aí ele diz: coloque em minhas mãos o bisturi do amor, para fazer aquela cirurgia nas almas sofridas, uma cirurgia amorosa. Não com discurso pragmático, mas com exemplos, com testemunhos. Jesus não deixou nada escrito. Ele testemunhou tudo. Vocês conhecem alguma carta de Jesus? Algum bilhete de Jesus? Não tem. Não existe. Porque ele testemunhava. Ele fazia acontecer. Ele já sabia que o Geraldo Vandré um dia diria para a gente: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Jesus já sabia. Gabriel pede: nos meus olhos, a lente do perdão. Porque quando a gente encara uma família que teve alguém que passou por essa situação, quando a gente pensa em alguém que acabou de desertar biologicamente e que era uma pessoa querida por nós, nós temos de imediato de perdoá-lo. Não poderemos ter nenhuma censura ou reprovação ao ato, porque foi um ato extremo. E ele diz: no meu coração, o desejo de ajudar. No caso da deserção biológica pelo acidente da razão, a explicação é muito clara, são os processos obsessivos, que todos nós passamos por eles. Por quê? Porque Dimas explica para Gabriel: Gabriel, nós temos 3 tipos de inimigos espirituais. Vocês conhecem? São terríveis. O primeiro deles, aqueles que ferimos e que por conta disso passam a não gostar da gente. Eu já tive o privilégio, em sessão mediúnica, de 2 desafetos espirituais dizerem: finalmente eu te encontrei. E relatarem para mim o que eu já havia lhes feito em vidas passadas. E a minha só teve uma saída: humildemente pedir perdão. Não tinha outra, não podia fazer outra coisa. Um dos grandes aprendizados que eu tive em mesas mediúnicas. Eu costumo dizer que uma mesa mediúnica vale por 1000 palestras, porque ali é a prática concreta. Segundo tipo de inimigo, o inimigo dos nossos amigos. Quando a gente está ajudando um amigo, o inimigo espiritual dele se volta contra nós, ele se junta com o nosso, já são 2 contra 1. Ele deixa temporariamente o nosso amigo e vem para cima da gente. A gente, quando ajuda, a gente ajuda o encarnado e também pede pelo obsessor desencarnado daquele amigo. Reze por ele, ore por ele.
Trabalhe por ele. E o pior e mais tenebroso de todos, que é o inimigo da causa de Jesus, que são todos os adversários da luz. Muitos irmãos nossos no plano espiritual estão aqui, ouvindo a palestra, participando, comungando do nosso esforço, mas tem alguns aí que não gostariam que isso aqui existisse, que esse telhado caísse, que o palestrante morresse e que a causa de Jesus parasse. Porque eles são adversários da luz. Agora, para o adversário da luz não precisa os refletores do Maracanã aceso. Basta uma pequena cabeça de fósforo. É o suficiente para eles irem embora. Por ora, nós estamos no estágio, como eu disse anteriormente, da sobrevivência. Nós estamos aqui, lutando para viver. Temos que comer, temos que dormir, temos que ter as nossas excretas fisiológicas, temos que ter vida sexual, temos que ter descanso, temos que ter lazer, temos emprego, família. Isto é sobrevivência. Os animais também têm, iguaizinhos a nós. Iguaizinhos a nós. Os gatos, os cachorros, os papagaios, os elefantes, os tigres, todos eles têm isso. A diferença que vocês podem dizer para mim está no raciocínio. Ainda bem que disseram isso. Porque se você disser livre-arbítrio, eu vou dizer que eles também têm livre-arbítrio. Porque se você botar comida para o cachorro e ele não comer, é porque ele não quis comer, isso é escolha, é livre-arbítrio. A única diferença do livre-arbítrio dos animais para o nosso é que eles não conseguem fazer uma correlação com o tempo. Então, para eles, hoje, 23 de setembro, 23 de setembro de 2018, para eles é apenas hoje. Para nós pode ser 23 de setembro, hoje foi um dia triste, porque há 2 anos passados morreu um grande amigo meu. Um dia muito alegre, há 4 anos passados nasceu meu primeiro filho. Eu consigo fazer uma correlação entre o tempo e o fato. Os animais não conseguem. 23 de setembro de 2018, para eles, é apenas 23 de setembro de 2018. Eles não conseguem fazer essa conexão. Nós temos, então, que evoluir para um estágio, e isso está exatamente na transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, que é nós atingirmos o estado da vivência, em que as nossas inclinações para o bem serão muito maiores que as nossas inclinações para o mal. Nós erradicaremos o mal pelo conserto da nossa própria conduta moral. Nós estaremos fazendo pelo próximo, pelo outro, pelo planeta Terra. A nossa consciência ambiental vai aumentar. Nós vamos deixar de lado uma série de desarmonias e imperfeições que ainda temos e começar a colocar o outro como objeto da nossa vida, de ação da nossa vida. Até nós chegarmos no estado da convivência. Quando nós chegarmos nesse estágio de convivência, porque Jesus prometeu, podereis ter na terra um mundo de paz e felicidade, em que a grande família universal, encarnados e desencarnados, não precisará mais lutar por nada, porque alcançarão a paz. O que é a paz? É um estado de consciência em que ninguém deve nada a ninguém e tudo é repartido fraternalmente. Nós não precisaremos mais ter moedas, trocas, escambos. Nós vamos abrir mão de uma série de coisas pela paz no mundo. Muita paz. Renovados agradecimentos, meu querido Leandro, e que vocês todos nós, tenhamos uma semana abençoada. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhinhos agora, colocar os 2 pezinhos apoiados no chão. Vamos inspirar com bastante força, puxando o ar pelo nariz e soltando lentamente pela boca. De sorte que cada célula do nosso organismo seja alcançada por esse oxigênio maravilhoso. Um presente de Deus, nosso Pai, que está na nossa Mãe Natureza. Visualizemos em nossa tela mental a doce figura de Jesus,
com a sua túnica alva, sentado em um banco, que nos olha amorosamente, estende os braços em nossa direção e nos convida a ir até Ele. E nós caminharemos em passos resolutos, decididos e firmes, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por todas essas maravilhas que Deus coloca no mundo à nossa disposição, agradecendo pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, pela casa espírita que nós frequentamos. Agradecemos pela nossa inteireza física e espiritual. Mestre, Tu conheces cada um de nós no íntimo de nosso coração. Balsamiza nossas dores, apazigua nossos conflitos internos e externos. Infunde em nós a caridade por princípio de existência, de vida. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a compreender. Ensina-nos a ter coragem de assumir definitivamente o lugar que nos cabe na Tua seara de amor. Que cada tropeço, que cada pedra, que cada desilusão, que cada dor seja pedagogicamente absorvida, amado Jesus. E que nós saiamos de cada dificuldade renovados pela crença de que Tu estarás sempre conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz.